bem-vindos à casa do Senhor. Que bom estarmos aqui juntos nessa noite. Creio que o Espírito Santo nos guiando é garantia de vitória na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, você que trouxe. Vamos lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E poder. Efésios capítulo 5. Hoje é um dia especial que a gente também participa da Santa Ceia do Senhor, né, irmãos? E eu quero mostrar para você aqui algo muito importante que nós devemos entender, né? Aprender, entender. Muitas vezes tem pessoas que ela não compreende a vontade de Deus para a vida dela. E aqui nesse texto nós vamos ver algumas coisas aqui que mostram o que Deus quer de cada um de nós. Efésios capítulo 5. Diz aí no versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém, irmãos? Então veja só, olha aqui para o pastor, está dizendo aqui para a gente ser imitador de Deus, como Jesus foi o sacrifício, né, vivo a Deus. Da mesma forma nós devemos ser este sacrifício vivo. Então Deus nos chama, meus irmãos, para a gente ser um imitador dele. Assim como ele foi para a cruz e morreu em nosso lugar, ali ele crucificou a carne. Hoje, da mesma forma, tem que morrer o nosso eu. Nós temos que crucificar a nossa carne e fazer a vontade do Senhor, amém? E quando a gente segue esse caminho, o que vai acontecer? Deus estará conosco e consequentemente Deus irá nos abençoar aqui na terra, amém, irmãos? Então Deus quer de cada um de nós individualmente uma renúncia, um sacrifício do nosso eu. E eu vou destacar aqui algumas coisas. Depois, se você quiser ler em casa, a partir do capítulo 4 de Efésios, fala algumas coisas aqui que faz menção sobre o que seria esse sacrifício, ou o que eu deveria sacrificar, né? Diz aí que ele é o sacrifício vivo para Deus. O que eu tenho que sacrificar da minha vida? O que eu antes fazia, agora eu não posso mais fazer. Se antes eu vivia na carne, hoje eu não posso mais viver segundo a carne. E aqui nos versículos anteriores e depois fala algumas coisas. Por exemplo, fala sobre deixar a mentira e falar a verdade. Então antes a mentira me dominava, agora não pode me dominar mais. Fala também sobre a ira. Antes talvez a ira, a raiva, o ódio, a vingança me dominava, a mágoa, o ódio me dominava. Hoje não pode mais me dominar. Então eu tenho que sacrificar minha carne. Pode ser que eu tenha vontade de me irar, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que sacrificar minha carne. Fala também sobre furtar. Aquele que furtava, não furte mais. Pode ser levado até para o lado de furtar a Deus, roubar a Deus nos dízimos, nas ofertas, como a Bíblia diz. Pode levar para roubar de qualquer forma. Diz, aquele que furtava, não furte mais. Depois, nos versículos seguintes do capítulo 5, isso é nos anteriores, no seguinte fala sobre prostituição, fornicação, fala sobre impureza e avareza. Então a gente até falou da prostituição, que é o ato sexual fora do casamento, seja entre solteiros, seja um adultério. Deus, ele não quer isso, né, na vida do ser humano. Deus criou o relacionamento íntimo, mas dentro do casamento. Então tudo aquilo que é impuro e avareza, que é o amor exagerado ao dinheiro, né, colocar o dinheiro em primeiro lugar, as coisas materiais em primeiro lugar, tudo isso
Deus quer de cada um de nós, que a gente renuncie. Claro que aqui eu estou citando algumas coisas claras que aqui nesse texto, tanto nos versículos anteriores como depois, fala sobre isso. Porque o que acontece? Quando fala sobre a gente imitar a Deus, imitar a Jesus, muitas pessoas falam muito sobre o amor, a caridade. Nós devemos amar o próximo. E aí é aquela pessoa que ela quer fazer caridade, ela quer ser boazinha para todo mundo, ou coisa parecida, ela aceita tudo que é coisa errada, e aí ela é a boazinha, ela é amorosa, aí é um exemplo de amor. Só que, meus irmãos, Jesus deixa bem claro: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda. Se eu amo Jesus, eu tenho que sacrificar minha carne, abandonar aquilo que é pecado, que é errado, e me voltar para a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quer ver o que diz mais sobre isso? Vamos dar um pulinho lá no versículo 8. Diz assim mais, diz assim: porque noutro tempo, antes de Jesus, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Diga glória a Deus. Porque o fruto do Espírito, Espírito de Deus, letra maiúscula, está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? Então veja só, irmãos, esse negócio das pessoas falarem: não pode condenar, não pode julgar. Eu não posso condenar e julgar as pessoas, mas aquilo que é certo e errado eu tenho que julgar. E aqui está dizendo que eu não posso mais andar nas trevas que eu andava antes. Hoje eu sou filho da luz, então eu tenho que andar como filho da luz. E aí diz: olha, eu tenho que aprovar o que é agradável a Deus, e o que não é agradável eu tenho que reprovar. Então diz assim: aprovando o que é agradável a Deus. Eu tenho que andar no Espírito e aprovar o que agrada a Deus. Então pense aí na sua vida de maneira geral, irmãos? Eu tenho pensado no meu dia a dia em agradar a Deus, em ter ações, atitudes que Deus se agrada, porque esse é o meu chamado, esse é o nosso chamado, é imitar a Deus, é viver essa vida de renúncia da carne, fazendo a vontade do Espírito e aprovando aquilo que é agradável a Deus. Amém? Agora olha o que fala sobre aquilo que não agrada a Deus. Diz assim também, versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas, infrutíferas, que não produzem, das trevas, mas antes, olha só o que está escrito aí, irmãos: antes de se comunicar, de fazer parte, de aceitar, de concordar, diz assim, condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, é infame. Então olha só o que está dizendo aí: que eu tenho que aprender as obras da luz. Como filho da luz eu vou andar como filho da luz, e consequentemente, como até o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então se eu estou andando na palavra, na luz de Deus, automaticamente a minha vida será iluminada. As trevas vão embora, as coisas vão andar, vão para frente. Agora, se eu não realmente eu não entendo isso, ou como se diz o gaúcho aí, se faz de louco, eu me faço de doido. Eu não sei o que é obra das trevas, me faço, e aí eu continuo andando nas obras das trevas. O que está dizendo aqui? Obras infrutuosas, ou seja, a minha vida vai continuar improdutiva. A minha vida, posso ser um religioso, evangélico, cristão, leva isso para todos os sentidos, todas as igrejas evangélicas e tal, todos
todos aqueles que falam que são gospel, que são de Jesus, e às vezes a pessoa fala tudo isso, só que a prática dela é ainda das obras das trevas. E aí está dizendo, essas obras são infrutuosas, elas não vão produzir fruto. E eu digo até pior, porque a gente sabe disso. As obras das trevas vão produzir coisas ruins, maldições. Então não adianta, por exemplo, eu for chamado, Jesus morreu por mim, eu sou chamado para andar na luz, mas eu continuo andando nas trevas, na mentira, na ira, na prostituição, no engano, como a gente viu ali na amargura, nas palavras torpes, né? Eu continuo andando nas obras das trevas. O que vai acontecer? Minha vida vai continuar improdutiva. E aí, meu irmão, a minha vida não vai iluminar ninguém, ou não vai ser iluminada e ir para frente. E aqui está dizendo que eu tenho que agir condenando as obras das trevas. Então todos nós fomos chamados para condenar. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai sair brigando ou julgando pessoas, né, irmãos? Não vai confundir, mas a gente tem que concordar com aquilo que é correto aos olhos de Deus, e aquilo que é errado a gente tem que discordar, a gente tem que condenar o que é errado. Amém, irmãos? Eu até citei hoje de manhã em Osório alguns exemplos de pessoas que vieram até nós muitas vezes ao longo do ministério, querendo, por exemplo, cantar na igreja, né? Até teve um caso recente aí que o pastor foi até intimado pelo maridão, né? Que a minha esposa tem que cantar na igreja, né? Aí nós fomos examinar o caso, a pessoa vinha de outro ministério, estava juntado, sem casar, o marido bêbado, vivia nos botecos, mas ele veio na igreja para pedir para a esposa cantar, e a esposa aceitando a fornicação, quer dizer, esposa não, porque não é mulher, né? Ou seja, nem um ano, né, juntos, nem casado no papel, nada, mas queria subir no altar para cantar. Quantos casos tem de pessoas, irmãos, que ela sabe o que é errado, que é obra das trevas, mas ela não condena, ela concorda, ela aceita. Ah, mas a gente ama todo mundo. Irmãos, uma coisa é amar, outra coisa é concordar com aquilo que é errado. Aquilo que é errado. O que Deus condena, nós devemos condenar. Pastor, mas eu tenho um pecado que me condena. Justamente, a palavra vai nos confrontar. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para você, e ela vai mostrar os nossos erros. Para quê? Para a gente se arrepender, para a gente buscar uma melhora. Amém, irmãos? Agora, muitas pessoas, a palavra vem, ela acha que está tudo certo, que não tem problema. Eu conheço um caso até de uma pessoa que prega aí num lugar onde ela fez um monte de falcatruas, mentiras, coisas enganosas, e a pessoa acha que está bem porque ela prega a palavra, está tudo bem. Mas se tem mentiras, tem coisa errada, tem que se consertar, tem que haver arrependimento e condenar aquela obra. Amém, irmãos? Todo mundo está sujeito a pecar. Eu posso pecar, você pode pecar. Agora, uma coisa é aceitar e viver no pecado e concordar com todo mundo, dizendo, não tem problema pecar. Não, está dizendo aqui, tem que condenar. Eu tenho que aprovar o que agrada a Deus e condenar o que desagrada a Ele. Amém, irmãos? Eu tenho que ter uma postura daquilo que é certo e errado, né? Eu já tive vários casos, eu estou usando exemplos dentro da igreja no sentido de obra, porque às vezes tem pessoas que inclusive ela se prende em igrejas porque é dado cargos para as pessoas, né? Porque daí chega alguém na igreja, toma um cargo aí para te cantar, toma um cargo para te ficar na porta, e aí a igreja enche. Só que muitas vezes as pessoas não estão obedecendo a Deus como deveria. Você está compreendendo? Tem muita gente que usa cargos na igreja para prender as pessoas dentro da igreja, e não é na palavra que a pessoa fica. Ou seja, ela não condena aquilo que é errado. E claro que a gente está falando aqui isso de maneira geral. Diz aí, vamos ler de novo para a gente entender melhor. Diz no versículo 10: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis, não participe com as obras infrutuosas das trevas. Olha só o que diz: mas antes condenai-as. Amém?
Então eu tenho que ter uma atitude. É errado? Eu condeno. Eu não aceito isso. Eu não vou compactuar com aquilo que está errado. Se eu estiver errado, a palavra me condenar em alguma coisa, eu vou tratar de me consertar. Pastor, eu não consigo agora, mas eu vou tratar, vou falar com Deus, vou orar e vou tirar aquilo que me condena. Você está compreendendo, sim ou não? Então às vezes o que acontece? A palavra condena, mas a pessoa, mas Jesus ama, mas Ele perdoa todo mundo, mas Jesus é amor, Ele aceita tudo, não tem problema. Uma coisinha errada, uma prostituiçãozinha, um viciozinho, uma mentirinha, né? Como a gente brincou até desculpa os irmãos aí, né? Mas como o pastor fala que a pessoa está careca de saber, né? Que o pai da mentira é o diabo, né? Sim ou não? O diabo é o pai da mentira, mas ela continua insistindo que pode uma mentirazinha, uma coisinha, ou seja, ela sabe que é para condenar, mas ela aprova, ela ainda compactua e acha que não tem problema. Está dizendo aqui, a gente tem que ter uma postura, viver uma vida de renúncia, concordando com o que agrada a Deus e discordando, chega a dizer, condenando as obras das trevas. Amém, irmãos? E diz aqui mais, olha lá no versículo 13, diz assim: mas todas estas coisas se manifestam, lembra que está falando das obras das trevas, se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém? O que a luz manifesta, irmãos? É que nem uma casa, por exemplo. Vamos dar esse exemplo para a gente compreender. A casa está na escuridão, está tudo escuro, à noite. Se você limpar a casa, você não vai conseguir limpar direito. Sim ou não? Você vai ver no outro dia, ou quando ligar a luz, você vai enxergar um monte de sujeira escondida. E isso é a luz de Deus. Isso é a palavra de Deus na nossa vida. Quando a palavra vem, ela nos mostra a sujeira, nos mostra as obras erradas. Mostra, o que a gente tem que fazer? Limpar. E aqui está dizendo, a luz manifesta as obras das trevas. E aí, eu até estava esses dias estudando e analisando aí, num congresso de líderes, né? Onde um pastor aí, bem conhecido, ele já tem ministério de 40 anos, né? E ele falou, até a base do versículo que ele usou foi o do nosso versículo, de Pedro, né? De 1 Pedro, a base de fundação da nossa igreja. E aí ele falava sobre esse versículo, um camarada terapeuta, psicólogo, conhecedor da palavra, e aí ele falava sobre isso, que o que aconteceu ao longo do ministério dele, que muitas vezes o foco dele não era na comunhão com o Espírito Santo e na palavra. O foco era em campanhas, em coisas, em movimentos, que ele disse que ele vestia a camisa durante uns 18 anos, era assim o ministério dele. E ele disse que o foco dele era mais em mostrar a aparência, o terno, ele inclusive diz que gastava mais da metade do salário só para se aparecer, para mostrar o empresário da fé, nas palavras dele, um homem de 40 anos de ministério, 60 ou 70 anos quase ele tem, 40 anos de ministério, terapeuta, psicólogo, uma pessoa estudiosa, com livros, e o investimento dele, muito no seu ministério, era na aparência, em querer mostrar uma roupa das mais 10, o terno, a gravata, para todo mundo olhar e ver ele como um empresário da fé. As palavras dele foram essas. O que ele compreendeu? Que tudo isso não era nada, que não adianta nada mostrar a aparência, né? Isso ele estava falando para líderes. Ele não adiantava mostrar a aparência sem ter comunhão, e que muitas vezes ele inclusive falou que foi ensinado ou mostrado para as pessoas um caminho que não era esse, da comunhão com o Espírito Santo e da palavra de Deus. A luz de Deus nos mostra isso, irmãos. Simplicidade,
Que a gente vê hoje nas igrejas, a pessoa não quer ouvir falar de comunhão com o Espírito Santo. Eu estou falando disso de maneira geral, no meio religioso. A pessoa não quer saber de mudança interior, de melhorar como pessoa, de buscar as coisas de Deus realmente de verdade, de coração. Muitas das vezes o foco da pessoa é outras coisas, não é uma comunhão real com Deus. E até o ensinamento às vezes não é esse. A pessoa vai na igreja não pensando assim: o que Deus quer de mim? O que eu tenho que ser? Um imitador de Cristo, sacrificar minha carne, largar o pecado. Não, ela escuta isso e ela diz: ah, não gostei dessa igreja, não gostei dessa palavra. Ah, agora se fala: ah, vem para a bênção, Deus vai te enriquecer. Oh, que fogo maravilhoso, né? Ou está lá pulando, saltando e gritando, é aquele alvoroço. Oh, glória a Deus, irmãos. Acredite se quiser, eu conversei com uma pessoa que prega, né, em algumas igrejas, que nem tem estrutura para pregar, mas é levado a pregar. E eu peguei a pessoa e conversei e falei: tu vai lá e só fica lá gritando lá e dizendo para todo mundo gritar glória a Deus e aleluia, e quem grita mais alto é o de fé, né? E ele deu risada, dizendo que realmente era isso. Porque as pessoas acham que quem grita mais alto é o mais de fé. Olha que absurdo. O que a Bíblia diz sobre isso? Quem sacrifica a carne e faz a vontade de Jesus é o mais de fé. Diga glória a Deus. O que a gente vê? As coisas estão mudando, né? As pessoas mudam a palavra e focam-se em outras coisas que não é a simplicidade do que Jesus ensina. Quer ver uma coisa, irmãos? Deixa marcada aí em Efésios. Vamos rapidinho ali em João, Evangelho de João. Lembra que está falando aqui que a luz tudo manifesta. Então a palavra mostra tudo, mostra a verdade. A palavra ela ilumina. E aí, só que o que acontece? Eu vou mostrar para você também agora o porquê de muitas pessoas não quererem a palavra só, ou realmente a palavra não é o suficiente para ela. O que acontece, pastor? Eu vou deixar a Bíblia responder para você. Olha o que diz aí no versículo 19, capítulo 3 de João, Evangelho de João, versículo 19. Diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, preste bem atenção, que é Jesus, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, preste atenção, porque as suas obras eram más. Por quê? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Lembra que a gente leu lá? Aprovar o que agrada a Jesus e condenar as obras das trevas. E aqui está dizendo: a luz condena as obras más. E o que aconteceu com Jesus? Você conhece a história? Hoje é o dia de Santa Ceia. Todos pediram: crucifica ele, mata ele, sim ou não? Porque amaram mais as suas obras. O que acontecia? Os religiosos eram confrontados por Jesus pela hipocrisia, pela avareza. Jesus ia lá e apontava, como diz, né, na cara, ou no rosto, ou na face deles, né? Jesus ia lá e jogava os pecados deles. E aí o que eles faziam? Queriam matar Jesus, não queriam aceitar a luz. E às vezes acontece isso. Por isso é um grande desafio nosso, irmãos, levar a palavra de Deus como ela é, e levar essa palavra para nossos familiares, para aqueles que a gente conhece. Porque muitos, quando a palavra vem, ela mostra o erro. A palavra mostra a maldade do ser humano, o orgulho, a mágoa, mostra a avareza, mostra lá uma mentira, uma coisa errada que a pessoa faz. E aí a luz condena aquela obra. E aí a pessoa não quer largar a condenação. E aí o que ela faz? Ah, não vou mais na igreja. Ah, não gostei muito. Ah, eu gostei mais daquela lá que é só festa, é só agito, é só lá oração para mim ser vencedor, mais que vencedor. Desculpa lhe dizer, mas se você não andar na luz é enganação.
Porque eu andando nas obras das trevas, né? Daqui a pouco a gente vai voltar lá em Efésios e vai falar isso. A gente andar nas obras das trevas e achar que vai colher luz, tá, eu estou sendo enganado. Para mim colher a luz de Deus, Deus me abençoando, a minha atitude tem que ser diferente. Amém, irmãos? Então aqui está dizendo, as pessoas rejeitaram Jesus. Por quê? Porque a luz manifestava os seus erros. E é a mesma coisa, às vezes a pessoa fica surpresa por, sei lá, eu achava que ia ter uma multidão na igreja, eu quero ver uma igreja luxuosa, com uma coisa que me chame a atenção exterior, que eu olhe e acho algo maravilhoso. Irmãos, quando a palavra é pregada verdadeiramente, poucas pessoas aceitam. Poucas pessoas querem mudança, querem mudar o seu coração, querem aceitar realmente a vontade de Deus e fazer aquilo que agrada a Ele. Então, meu irmão, não é como o próprio Jesus diz, o caminho de Deus é estreito, é apertado, mas é esse caminho que vai nos levar à vida eterna. Amém, irmãos? Diz mais aí para a gente encerrar e voltar lá para Efésios, no versículo 21, olha o que diz aí. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quem não pratica a palavra, as obras de Deus, essa pessoa que não pratica a palavra vem e condena. O que ela faz? Ela se afasta, ela vai para mais longe. É que nem eu dei o exemplo da casa suja. Se tiver mais escurinho, menos sujeira aparece. Sim ou não? Tem gente que até diz, não, faltou luz aqui na minha casa, ninguém vê a sujeira. Apaga as luzes tudo, né? Traz isso para o sentido espiritual que a gente está falando. Não, eu não quero a palavra, porque a palavra vai revelar os meus pecados. Então ela se afasta para não ouvir aquilo, porque aquilo incomoda ela, reprova as suas obras, condena as suas obras. Então se eu falo a palavra e condeno aquilo que é errado, e a pessoa não quer mudar, ela se afasta. Agora, se eu quero movimento, encher de números, aí eu não vou condenar ninguém, eu não vou falar a palavra como ela é, eu vou falar mais uma sopinha, né? Não, uma feijoada já não dá para dar, porque daí vai fazer mal, tem que ser só sopinha, só uma canjinha, né? Só um alimentinho leve, ou seja, só bênção, só bênção. Jesus te ama, vem, Jesus te ama e é só amor, aleluia. E vamos lá, quem grita mais alto é o mais de fé. Quer dizer, quando eu falo, larga a mentira, larga a ira, deixa a mágoa, larga a prostituição, larga as coisas erradas. Não gostei da pregação. A palavra ilumina e condena o que é errado. Você está compreendendo? Agora quem ama Jesus, guarda a palavra. E aí o que diz aí? Se aproxima dele. Quem ama vai querer ouvir mais. Eu quero mais a palavra, eu amo a palavra. Até esse pregador que eu citei como exemplo, como referência hoje, de 40 anos de experiência, terapeuta, uma das coisas que ele falou que é o que a gente tem que ver na palavra. A gente tem que, como pastor, mostrar o caminho, e a pessoa vai seguir, que é o caminho da oração, da palavra, da meditação, né? E às vezes o que acontece? As pessoas, ela quer alguém que resolva tudo na vida dela e ela não faça nada. Só que diz que a gente tem que servir de exemplo, não a gente fazer tudo pela pessoa. Amém, irmãos? Então muitas vezes você vê pessoas que estão querendo resolver a sua vida através de alguém que creia por ela, de alguém que se entregue por ela. O fulano vai subir lá no monte por mim, o fulano vai fazer tal ritual por mim, e eu vou ser abençoado. Quer dizer, ela não quer, não está disposta a sacrificar o seu eu, a sua carne, a condenar o que é errado, mudar comportamento. E aqui diz, quem ama, quem é da luz, vai se aproximar cada vez mais, ele vai querer mais a palavra. E quem não é da luz, se afasta. Quem não quer a palavra, vai se afastar. Vamos voltar lá para Efésios. Diz lá no capítulo 5 ainda, né? Versículo 14. Então eu entendi que eu tenho que seguir as obras da luz.
né, irmãos? E que a luz manifesta aquilo que é errado. Jesus quer de mim que eu seja filho da luz, amém, irmãos? Imitador de Deus. É luta, é sacrifício, é matar a carne, sim, mas é isso que vai nos levar pelo caminho de Deus, amém, irmãos? É uma guerra contra a nossa carne, contra o mundo, mas é isso que vai nos abençoar. Agora, se eu sei disso, o que eu tenho que fazer? Quer ver como o pastor às vezes brinca no culto, né? Que a gente fica brincando para a pessoa acordar, né? Você já viu o pastor brincar assim? Quase a gente não brinca, né? Para a pessoa acordar, diga para o teu irmão, acorda. Você sabia que isso está na Bíblia? A gente vai ler isso agora, olha o que está escrito aí. Versículo 14. Diz aí, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que... Viu como o pastor está pregando a palavra quando fala isso? Acorda, irmão. Desperta. Tem uns que chegam a roncar no culto, né? Fica a ouvir longe o barulho. Aí o que o pastor fala? Acorda, diga para o teu irmão, desperta. Ó, está escrito, ó. Desperta, ó, tu que dormes. Olha o que diz aí, ó. Desperta, ó, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecer. Então eu tenho que acordar para a vontade de Deus. Cristo vai esclarecer, me iluminar, me fazer entender a vontade dele. Mas para isso eu tenho que despertar, eu tenho que acordar, eu tenho que aprender a vontade dele. E esse despertar e levantar é algo que eu tenho que fazer. Né? Se eu não estou compreendendo o que Deus quer de mim, eu tenho que acordar. Jesus me mostra, me ensina a tua palavra. Eu quero aprender o que o Senhor quer de mim. Eu quero renunciar, Senhor, eu não estou conseguindo renunciar aqui tal área, tal situação. A carne está me dominando, Senhor. Me acorda, me desperta, me esclarece. Eu quero aprender. Então é uma atitude nossa, despertar, levantar, e aí Ele, Jesus, vai iluminar a nossa mente. Só que como a gente brinca, mas é verdade, muitos não querem despertar. Como a gente brincou, que nem diz o gaúcho, se faz de louco, né? Não quer despertar, porque ela prefere continuar no sono. Não sabia, não pode mentir. Não sabia. O que? Tem que orar, pastor. Não sabia que tem que orar. Eu tenho que buscar mais o Espírito Santo, né? A pessoa fica, não sei. Ela está dormindo espiritualmente. Então está dizendo, desperta. E aí Jesus vai iluminar você, vai iluminar cada um de nós. Amém, irmãos? Agora ele diz assim, ó. Versículo 15. Qual é a atitude de me levantar, despertar e fazer o que? Diz aí, ó. Portanto, vede. Isso aqui é despertar, hein, irmãos? Vede prudentemente como andais. Que é despertar? É eu analisar como eu estou andando. Não é eu analisar os outros andando. É eu analisar como eu estou andando. Quando fala prudentemente, é cuidadosamente. Tem gente que, nossa, ela tem fórmulas da felicidade para todo mundo. Você já viu? Ela sabe da vida de todo mundo. Que eu acho que o fulano não devia ser assim, devia ser mais assado, né? Que o ciclano, ele é assim, é assado. Mas ela não se autoanalisa para ver como ela está andando. Às vezes está andando no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na amargura. Aquela pessoa, como se diz, eterna, insatisfeita, nunca está feliz com nada, com o que se faz para ela, fica lá sempre infeliz, com amargura. Ela está andando nas trevas, mas ela tem a fórmula para a vida de todo mundo. Aqui está dizendo, olha a tua vida e vê como você está andando. Diz aí, acordar, despertar para Jesus me esclarecer, é eu ver como eu estou andando. Como é que está o teu dia a dia? Como é que você está andando? Nas obras das trevas ou nas obras da luz, do Espírito Santo? Você está andando no perdão, na misericórdia, na bondade? Você está andando na oração, na comunhão com o Espírito Santo? Diante das situações da vida, você está andando na fé? Ou você está andando negativa, só falando coisas ruins?
palavras de derrota? Como é que estão as tuas ações? Aqui está dizendo, olha e analisa. Não é de qualquer jeito, estou andando. Não, está dizendo prudentemente, cuidadosamente, eu parar e pensar, como é que eu estou andando? Está dizendo, isso é acordar, eu parar e pensar como eu estou andando. Diz assim, portanto, vede como andais, não como necios, mas como sábios. O que é o nécio, irmãos? É uma pessoa desprovida de conhecimento. Então está dizendo, anda não como nécio, mas como um sábio, que conhece a vontade de Deus, que sabe que Deus te chamou para andar na luz, para ser filho da luz, para fazer o bem e não o mal, para ser uma pessoa de fé espiritual. Então isso é andar como um sábio. Agora, se eu ando como nécio, eu vou trazer na minha vida as maldições, as obras infrutuosas das trevas. Então é a mesma coisa, a pessoa continua com as mesmas obras erradas do passado, só que agora ela é evangélica, agora ela é gospel, agora ela entrou na igreja, agora ela é religiosa. É as mesmas obras, mas ela é religiosa. O que vai acontecer? Nada, não vai ter mudança, porque o modo de andar é igual. Então quando muda o meu modo de andar, eu vou ter outros resultados que serão a bênção de Deus. Amém, irmãos? Andar como sábio. Deus nos chamou para andar como sábio. E o sábio não é aquele que guarda a mágoa, que fica lá batendo boca, que fica lá querendo mostrar aparência para os outros. O sábio é aquele que quer agradar a Deus e que procura fazer o que agrada a Deus e não aos homens. Amém, irmãos? Olha o que fala mais sobre isso aí também, andar como sábio e não como nécio, E no versículo 16 diz assim: remindo o tempo, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveitando, remindo é aproveitando ou usando o tempo com sabedoria. Então pense, você tem que despertar, lembra da palavra? Eu tenho que entender o que Deus quer de mim e andar como sábio. E o que quer despertar é eu analisar prudentemente como eu estou andando, como é que está sendo o meu dia a dia, se eu estou no espírito ou na carne, se eu estou nas obras das trevas ou na da luz. E diz aqui, aproveitando, usando esse tempo que eu tenho aqui na terra da melhor forma possível, usando o tempo com sabedoria, aproveitando o tempo, porque ele está dizendo aí, os dias são maus. Olha aqui para o pastor, está dizendo que os dias são maus, irmãos. Aproveitar o tempo, pense nisso. Você tem analisado o teu tempo? Pensa comigo, por exemplo, se eu venho para Jesus, mas eu continuo nas obras das trevas, o que está acontecendo? Eu estou perdendo tempo, porque os resultados, os frutos ruins vão continuar. Você está compreendendo? Agora, se eu mudo a minha atitude, começo a plantar sabedoria, eu vou aproveitar o tempo e as coisas vão melhorar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu até uso um exemplo meu pessoal, irmãos. Eu lembro aí, hoje o pastor tem só uns aninhos a mais, mas eu lembro quando eu tinha os 17 anos e estava passando já perto para os 18. Eu falei com Deus, que eu nem sabia que era Deus, mas dos 14 aos 17, para quem não conhece a história do pastor, a gente usou droga, era viciado. E até os 14 anos eu ia bem na escola, trabalhava até de estagiário no hospital e coisa. Até os 14 anos, até o primeiro ano do 2º grau, eu nunca havia rodado. Foi eu passar a usar e ir para esse mundo, eu comecei a rodar, começou a vida aí de mal a pior e tal. Chegou lá nos 17 anos, eu ficava pensando, naquela época, hoje o pastor tem 40 anos, faz pouco tempo isso, Naquela época, quem tinha, hoje o usuário nem é preso, Quem é preso os traficantes, que é pego com bastante coisa. Naquela época era preso.
Naquela época tinha prisão. E eu ficava pensando, se eu tiver nesse mundo, o que será de mim quando eu tiver 20, quando eu tiver 25, quando eu tiver 30 anos? Como que eu vou estar? Pensa só, eu estou usando o meu exemplo de quando eu era do mundo. Quando eu era do mundo, cabeça fraca, né, todo perturbado lá, mas eu naquela época pensava no futuro. Pensava no tempo que ia passar, você está compreendendo? E aí eu comecei a pensar em um dia, por várias vezes eu joguei as drogas fora e disse, eu não vou usar mais essas porcarias. Jogava no vaso, pegava a carteira de cigarro, estragava toda ela e jogava no lixo, dizia, eu não vou mais fumar. Dali uma hora eu estava lá comprando de novo, porque era viciado. E eu eu chorava e não conseguia. Um dia eu estava na madrugada, usando ainda, e eu peguei, olhei para o céu, dobrei o joelho, num dia à noite, olhei para as estrelas do céu e disse, se existe uma força aí, que pode me ajudar, eu preciso de ajuda, eu quero largar isso. Diante de Deus eu fiz isso. Dobrei os joelhos, olhando para o céu e disse, existe alguma coisa que pode me ajudar? Passou 2 semanas, eu estava já com a minha mãe, ela já estava indo na igreja, e fui na igreja com ela. Diga glória a Deus. Dali em diante eu encontrei Jesus. Amém, irmãos? Então dali em diante mudou e eu consegui largar o vício. Não precisei me internar, nada dessas coisas, só na comunhão com Deus. Deus abençoou. Eu peguei nojo do cigarro e assim por hoje até o cheiro, né, a gente não suporta mais. Quer dizer, tudo isso aconteceu, mas é porque eu me preocupei com o tempo. Você está compreendendo? Se eu fosse aquela pessoa naquela época que nem estava aí com tempo, talvez eu estaria hoje com 40 anos do mesmo jeito. Quantos a gente sabe que existe, que acontece, que continua na mesma vida? E muitos daqueles que eram amiguinhos, né, que é os amigos da onça, né? Muitos foram mortos, que eu conheço. Muitos deles foram presos e vivem entrando e saindo de prisão, que eu conheço. Então quer dizer, a vida deles foram destruídos, e a minha poderia ser, mas se eu não pensasse no tempo. E aqui está dizendo, pensa no tempo, entre outras palavras. Aproveita o teu tempo. E você acha que aproveitar o tempo é praticar mágoa, praticar espírito de vingança, pagar o mal com o mal? Aproveitar o tempo é continuar praticando as obras das trevas? Não. Aproveitar o tempo com Deus é andar na sabedoria, é praticando o perdão, mantendo o teu coração limpo, orando. Aqui nesse momento que a gente está meditando a palavra e orando e buscando, é aproveitar o tempo. É fazer com que o nosso tempo venha ser proveitoso. Amém, irmãos? Então fala ali, remindo o tempo, que é usando o tempo com sabedoria. Então pense nisso. Como que você está usando o teu tempo? A gente sabe, quando a gente conhece Jesus e conhece a palavra, que a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que sobe e logo acaba. E é assim. Quantos de nós aqui conhecemos crianças que hoje são adultos? E a gente percebe que o tempo está passando, sim ou não? E como é que a gente está no nosso dia a dia? Com amargura, julgando todo mundo, condenando todo mundo, né? Agindo de maneira com raiva, com ira, guardando coisinha. Como é que está o nosso comportamento? No espírito ou na carne? Estamos andando na luz ou nas trevas? Porque é isso que vai fazer a diferença de aproveitar ou não o tempo. Amém, irmãos? É mais ou menos, que nem uma comparação meio boba, mas é mais ou menos como uma pessoa que não entende nada, por exemplo, de motor de carro, e querer consertar o carro. Vai conseguir? Não vai até piorar a situação, destruir mais o motor, dar mais problema ainda, e em vez de conseguir em um dia, que talvez uma pessoa entendida conseguiria, vai levar mais tempo, uma semana. Mais ou menos isso, para você entender. É eu querer aproveitar a minha vida e dar certo aqui na terra, fazendo coisa errada. Eu vou colher coisas erradas, eu vou colher destruição, vai piorar. Em vez de aproveitar o tempo e Deus me abençoar e as coisas darem certo, como diz aí, eu vou estar perdendo o tempo.
E quando eu ajo nas obras das trevas, eu vou ter que correr depois atrás de consertar coisas que eu mesmo plantei. E às vezes essas coisas que você corre para consertar, dependendo da obra que é feita, nem tem mais conserto, porque passou o tempo e já era. Sim ou não? Uma pessoa lá que, por exemplo, destrói a família, acabou a família, como é que ela vai consertar? Ela destruiu, fez um monte de coisa errada. Leva para o sentido aí, quantos agem com as obras infrutuosas das trevas de tal forma que ela destrói família, destrói a sua vida, age fazendo um monte de coisa errada aí, e aí depois como é que ela vai conseguir consertar? Ela vai ter que correr atrás. Em vez de aproveitar o tempo, ela está piorando a situação, cada vez mais trazendo maldições para a sua vida. Então diz aí, reflita como que você está andando, é a palavra de hoje, e pense, como é que eu estou usando a minha vida, o meu tempo. E quando eu digo usar o tempo, não é 24 horas dentro de uma igreja, irmãos. Às vezes você pode usar o teu tempo para ajudar familiares, para orar pelas pessoas, para quem sabe Deus te usar em algum momento na tua vida. Eu tive uma oportunidade aí recentemente até de ajudar um familiar que se abriu para nós, que a gente nem esperava que se abriria, e a gente pôde ajudar e nem estava dentro da igreja. Você está compreendendo? Às vezes a pessoa pensa em ser luz e andar na luz. É só dentro da igreja, tem que ficar dentro da igreja 24 horas. Quantos estão dentro da igreja 24 horas, mas chega em casa é trevas, chega em casa é mágoa, é guerra, é como se diz, fazendo tempestade em copo d'água para tudo. Então eu tenho que analisar, eu estou aproveitando ou estou perdendo tempo? Ou pior, estou trazendo maldições para a minha vida que vão piorar a minha vida, o meu futuro. Então pense no tempo que a gente tem aqui na terra, porque os dias são maus, e a gente sabe que aqui na terra a gente vê a maldade do ser humano, as coisas das trevas aí que a gente vê para tudo que é lado, destruindo pessoas, famílias, sim ou não? Então como é que a gente vai brincar? A gente vai deixar de orar, deixar de lutar? Não, a gente tem que andar como sábio, em nome de Jesus, amém? Olha o que diz aí para a gente já orar, versículo 17: pelo que não sejais insensatos. O que é o insensato? Sem juízo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então o que é o insensato sem juízo? É como eu dei o exemplo, eu era naquela época dos 14 aos 17 lá, né, naquela loucurada onde o diabo tomou conta, né, ali havia uma atuação maligna ali na minha vida, e eu era sem juízo. Então a pessoa sem juízo, ela comete atitudes loucas. E se eu conheço a palavra, que se eu praticar as obras das trevas, eu colho trevas, e eu continuo praticando, isso é ser sem juízo. Porque se eu entendo que obras das trevas traz maldição, obras da luz me abençoa, eu vou querer enganar quem? Mas se alguém orar super forte, soltar as veias do pescoço, aí eu vou ser abençoado. Para com essa conversa, irmão. Isso é ser insensato, isso é ser nécio, sem conhecimento, porque não vai adiantar. Pode até ajudar a me libertar, mas quem tem que decidir se libertar sou eu. É a minha atitude que vai mudar a minha vida. Diz aqui, entenda a vontade do Senhor. Não é o que a gente acabou de ler, ó. Pelo que não sejais sem juízo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade dele é que a gente seja luz, amém, irmãos? E aqui fala um pouquinho do que é ser luz. Vamos ler para a gente já orar. Só vamos ler para a gente ver como que está falando aí, ó. Versículo 18: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças, sempre graças, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aí sobre as pessoas, ó: respeitando, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Isso é andar no Espírito, é entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu me encha do Espírito Santo, que eu ande louvando, salmodiando, como diz aí, que eu venha dar sempre graças por tudo. Aí às vezes a pessoa diz: ah, pastor, como é que eu vou dar graça a Deus se eu tenho uma miséria, eu tenho pouco? Lembra de Jesus? O que ele fez com 5 pães e 2 peixinhos? Muitos talvez, quando olhasse uma multidão na sua frente de 20.000 pessoas, pegaria aqueles 5 pães e 2 peixinhos, comeria e largaria fora. Diria: que essa miséria aqui é só para mim, né? O que Jesus fez? Pegou aquilo que todo mundo reclamaria, talvez viraria para Deus: oh Deus, e aí, só tem 5 pães, só tem 2 peixinhos, que negócio é esse? Que vida é essa? Não, o que Jesus faz? Ele levanta para o céu, abençoa, e ele diz: graças te dou, Pai. E ele parte e multiplica. Quando você agradece, quando você louva a Deus, as coisas se multiplicam na sua vida. Amém, irmãos? Então louve a Deus pelo que você tem, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelo aquilo que Deus te deu. Enquanto você louva, é grato a Deus por isso, Deus multiplica, Deus te abençoa mais. Amém, irmãos? Pior coisa que tem é um crente, ou que se diz crente, amargurado, que só murmura, só reclama, só tudo nunca está bom para ele, sempre está murmurando e reclamando. Irmãos, quanto mais murmuração, mais problema a pessoa vai ter. Isso é andar na carne, andar no Espírito, é andar na fé, louvando a Deus, crendo que o futuro será melhor. Diga glória a Deus. Então aqui diz: louve, dê graças, e junto com isso diz: suporte. Diga para o teu irmão aí: você tem que me suportar, irmão. Sujeitando, suportando uns aos outros, sujeitando uns aos outros. Amém? Quando a gente entende que a gente é falho, a gente vai se sujeitar e respeitar as falhas dos outros também. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então aqui Jesus diz: essa é a vontade que eu tenho para vocês. Ande dessa forma. É isso que ele quer. Ah, pastor, mas eu quero isso e aquilo outro. Irmão, andar na luz é certo que tudo vai iluminar. As coisas vão tudo para o seu lugar, os problemas serão solucionados, Deus vai iluminar o teu caminho, as bênçãos vão te alcançar em nome de Jesus. Mas não adianta se enganar, que se andar nas trevas, nas obras das trevas, achando que vai ganhar luz, que vai ganhar o melhor de Deus no futuro, desculpa lhe falar, mas é enganação. E infelizmente muitos são enganados por essas palavras da facilidade, e o caminho é de sacrifício. Jesus diz: sejamos imitadores dele, oferecendo a nossa vida em sacrifício a Deus. Amém? Vamos oferecer a nossa vida a ele em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Nós vamos participar da Santa Ceia. Hoje é um dia especial, que nós possamos participar hoje da Santa Ceia, realmente da comunhão com Deus, da luz de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando a pastora passar com pão, com cálice, você pode ficar à vontade para pegar, em nome de Jesus. E se você decide: pastor, eu quero agradar a Deus, eu quero andar como sábio, que hoje seja a Santa Ceia de andar como sábio. Amém, irmãos? Eu quero agradar a Deus. Você vai pegar do pão e do cálice, que Deus venha nos capacitar hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos nesse momento orar. Então pode passar, pastora, com pão, com cálice. Assim que você for pegando, pode começar a orar já. Glória a Deus. Pai, o Senhor nos chamou para andarmos como filhos da luz, Senhor.
e nós não podemos concordar com as obras das trevas. Aquilo que é errado, Senhor. E até mesmo se nós estivermos falhando em alguma coisa, o nosso dever é lutar contra o erro, é combater aquilo que está errado, Senhor, e nos esforçarmos para fazer a tua vontade, porque o praticante da tua vontade, ele vem cada vez mais para a luz, ele ama a palavra e ele se aproxima da palavra, porque ele quer mudar, ele quer melhorar, e é isso que nós estamos aqui juntos buscando, Pai. É a tua palavra, é o teu Espírito, é a melhora no nosso coração, no nosso comportamento aqui na terra. Queremos, Senhor, te agradar, fazer aquilo que é agradável ao Senhor, como o Senhor nos disse hoje aqui na tua palavra. Devemos entender qual seja a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai, é que andemos no Espírito, vencendo a carne, é que andemos praticando a tua palavra e rejeitando as obras infrutuosas das trevas. Então venha, Senhor, venha com teu poder neste momento sobre nós, sobre a nossa vida, e arranca de nós, Senhor, todo engano, toda cegueira espiritual, tudo aquilo que está nos atrapalhando. O Senhor disse: levanta, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Senhor, esclarece aqui a mente, o coração de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus escolhidos, que estão aqui na igreja, que estão na sua casa assistindo essa palavra, ou em algum momento assistirão. Senhor, alcança, iluminando os corações, porque o nosso propósito é de alcançar o melhor do Senhor aqui na terra e por toda a eternidade. Mas para isso é necessário andarmos na luz, é necessário praticarmos a tua vontade, rejeitando as obras infrutuosas das trevas, condenando aquilo que é errado e concordando com aquilo que agrada ao Senhor. Então arranca da nossa mente toda raiz de engano, toda raiz de cegueira, que vai embora, saia em nome de Jesus, Pai, e que o teu Espírito Santo venha esclarecendo, Pai, a mente, o coração de cada um que está neste momento pedindo, que está nesse momento orando. Pai, o Senhor diz que a luz tudo revela, tudo manifesta. Então ilumina e mostra a tua vontade. Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Então ilumina os corações, ilumina a mente de cada um de nós, Pai, e que juntos possamos caminhar como filhos da luz, aproveitando o tempo, não jogando o tempo fora, não jogando a nossa vida fora, ao contrário, fazendo o que agrada ao Senhor. O Senhor disse: quem